A Guerra do Vietnã foi um conflito no qual o poder da tecnologia militar moderna foi confrontado com um inimigo que compensou sua deficiência com tenacidade e engenhosidade. Para os líderes de ambos os lados, era uma guerra de vontades, com a derrota aparentemente tão impensável para aqueles em Washington, quanto era para os vietnamitas do norte em Hanoi. Às vezes, a guerra parecia mais sobre destruir o inimigo do que alcançar objetivos estratégicos. E em poucos lugares, isso foi mais aparente do que na selva e nas colinas do Vale Achou, em 1969. Foi aqui que as forças dos Estados Unidos da América e do Vietnã do Coreia do Norte demonstrariam sua verdadeira coragem e ódio, um pelo outro, enquanto lutavam por uma colina que tinha quase nenhum valor real no conflito que se desenrolava. Em mapas militares era conhecida como Colina 937, em referência à sua altura em metros. Para a história, é conhecida como Colina Hambúrguer. Bem-vindo às Guerras do Mundo. O conflito no Sudeste Asiático nos anos 1960 e 1970 não se restringiu ao Coreia do Norte e Sul do Vietnã. Teme-se uma invasão comunista do Sul pró-Estados Unidos da América. Os Estados Unidos ajudaram a fortificar o lado sul-vietnamita da zona desmilitarizada, tornando qualquer ataque direto do exército norte-vietnamita extremamente caro, se não impossível. A intenção era conter o Coreia do Norte enquanto as forças dos Estados Unidos da América e do Sul do Vietnã combatiam os guerrilheiros do Vietcong no Sul. No entanto, o líder norte-vietnamita, Ho Chi Minh, com seus escalões superiores, não tinha intenção de abandonar seus irmãos no Sul. Portanto, eles elaboraram uma estratégia em que uma série intrincada de trilhas contornaria as defesas ao longo da DMZ, passando pelas densas selvas do Camboja e República Democrática Popular do Laos vizinhos, e depois se infiltrando no República do Vietnã do Sul. Para sempre apelidada de Trilha Ho Chi Minh, em homenagem ao líder do norte comunista na luta para unificar o Vietnã sob uma bandeira vermelha, foi uma obra-prima em organização e improvisação, que inicialmente transportava suprimentos para o Vietcong, para mantê-los na luta, e mais tarde enviaria tropas do exército norte-vietnamita para o sul para se juntar à luta. Portanto, cortar a trilha Ho Chi Minh foi visto como uma das chaves para a vitória na Guerra do Vietnã para os americanos e muito esforço foi empregado para localizar e destruir suas muitas trilhas. Todas as armas possíveis foram usadas para destruir as rotas finais no Vietnã e além da fronteira, incluindo ações de infantaria e ataques aéreos por bombardeiros B-50 e 2 Stratofortress. Para os comandantes americanos, foi desafiador avaliar o êxito dessas operações, gerando frustração. Uma área que era chave para a entrada de suprimentos nas regiões do norte do República do Vietnã do Sul era o Vale, um sapato localizado perto da fronteira laosiana, a oeste da vital cidade costeira de Hugo. O Vale foi uma relevante rota de abastecimento e área de preparação para ataques do exército norte-vietnamita e Vietcong na região. Portanto, de abril de 1968 a maio de 1969, as forças dos Estados Unidos da América e do República do Vietnã do Sul realizaram 3 grandes operações militares na região, juntamente com intensos ataques aéreos e de artilharia para expulsar as forças comunistas entrincheiradas. No entanto, apesar de sofrerem mais de 2.000 baixas, o Vale um Sapato permaneceu em grande parte nas mãos dos norte-vietnamitas e do Vietcong. Uma quarta varredura foi programada para iniciar em 10 de maio de 1969. Apelidada de Operação Apache Neve, a operação envolveria 3.000 tropas novamente apoiadas por pesado suporte aéreo e de artilharia, realizando uma ofensiva surpresa contra o 29 Degree Regimento do Exército Coreia do Norte vietnamita, a partir do oeste do Vale. Liderando a carga, estariam unidades da famosa 101, a divisão aerotransportada As Águias Gritantes. Na manhã de 10 de maio de 1969, a Apache Neve começou com 3 batalhões de infantaria da 101, sendo inseridos por helicópteros, o GOI. Iniciando às 812H, a liderança da 101 começou a desembarcar no vale, avançando para leste, seguida pela força principal do 506 Degree Regimento, do 1º Degree Batalhão 500, e 1 Degree do 2º Degree.
Batalhão 187 Degree do 3º Degree, Batalhão e o 1º Regimento do Exército da República do Vietnã. A velocidade com que as tropas transportadas chegaram à área alcançou seu objetivo de pegar o exército Coreia do Norte vietnamita de quase total surpresa. As tropas norte-vietnamitas e as forças americanas se enfrentaram antes de iniciarem uma retirada de combate. Isso permitiu que os Estados Unidos da América realizassem uma operação de reconhecimento para eliminar as tropas comunistas remanescentes. Seguindo rastros de sangue de soldados norte-vietnamitas feridos sendo arrastados por seus camaradas pela selva, ficou óbvio para a 101 que eles estavam recuando em direção à colina 937, onde provavelmente fariam sua resistência. À medida que continuavam a perseguição AOS norte-vietnamitas em fuga, também ficou claro que provavelmente estariam lidando com um inimigo bem fortificado e entrincheirado, pois descobriram bunkers abandonados e evidências de uma rede de comunicações intrincada apoiando uma grande presença militar. No segundo dia, a Companhia Bravo do 3º Batalhão 187 Regimento foi alvo de fogo pesado de um bunker norte-vietnamita, chamando helicópteros de ataque Ugoi Cobra para cobertura durante a retirada. Tragicamente, um Ugoi Cobra confundiu um grupo de tropas americanas com forças norte-vietnamitas e disparou uma salva de foguetes em sua posição, resultando em várias baixas. Nesse momento, o tenente-coronel Weldon Honeycutt, comandante do 187 Degree Regimento, já sabia quem era o inimigo, a 29, a unidade do Exército Coreia do Norte vietnamita, conhecida como o Orgulho de Ho Chi Minh, e estava ansioso para enfrentá-la. Em 12 de maio, Honeycutt ordenou a AOS membros do regimento que se movessem para a colina 937 para avaliar as posições inimigas, onde a Companhia Bravo novamente sofreu pesado fogo inimigo. Incapazes de progredir, um forte suporte aéreo dos Estados Unidos da América foi convocado e bombardeou as posições do 29 Degree Regimento, mas em vão. Ao final do dia, as tropas americanas tiveram que recuar e se preparar para a noite. Enquanto descansavam, as tropas norte-vietnamitas recuperaram suas posições defensivas perdidas, tornando inútil o progresso anterior dos Estados Unidos da América quando atacaram novamente, estabelecendo uma tendência trágica para os dias seguintes. No dia 13 de maio de 1969, com medo da chegada de reforços norte-vietnamitas pela trilha Ho Chi Minh, no República Democrática Popular do Laos, o 3º Batalhão ocupou a colina 916 próxima, aguardando o suporte do 1º Batalhão do 56º Regimento, esperado em até 48 horas. As companhias Bravo Carlos e Delta do 187 Degree Regimento logo estavam novamente em ação, recebendo intenso fogo inimigo, e seu progresso foi severamente prejudicado pelo terreno, que incluía pequenos ravinas, leitos de riachos, e onde os aviões dos Estados Unidos da América ainda não haviam bombardeado a colina, densa selva, na qual atiradores norte-vietnamitas se escondiam e causavam carnificina entre as tropas americanas. Assim, nenhuma das empresas atingiu seus objetivos, ficando presas e sofrendo ataques aéreos intensos, bombardeando e incendiando a colina 937. Em 14 de maio, após ainda mais ataques aéreos, as companhias Bravo e Carlos atacaram a partir do oeste da colina, enquanto a Delta avançava pelo norte. A Companhia Delta enfrentou intensa oposição e, durante uma tentativa de evacuar seus feridos, um helicóptero de evacuação médica foi atingido e caiu. As companhias Bravo e Carlos também encontraram forte oposição ao se depararem com armadilhas e atiradores suicidas, homens que se amarravam no topo das árvores restantes, procurando reter ou matar o máximo de tropas americanas possível antes de serem eles mesmos mortos para cobrir a retirada. As companhias Bravo e Carlos conseguiram alcançar o cume da colina 937, onde relataram AOS, seus comandantes, que a área estava repleta de corpos de tropas inimigas. Mas agora corriam o risco de serem cercados e severamente maltratados, sendo assim forçados a recuar, devolvendo a colina para o 29 Degree. Mais uma vez, durante a noite, os vietnamitas do norte reocuparam e reforçaram suas posições na colina, deixando as forças americanas com a sombria constatação de que teriam que fazer tudo de novo no dia seguinte. Com o Regimento 187 enfrentando grandes baixas na colina 937, o tenente-coronel Honeycutt se frustrou ao descobrir que outras forças americanas na Operação Apache Neve viram pouca ação. Ele então falou com o comandante do 3º Batalhão, Coronel José Comney, expressando seu descontentamento. Citação: "Os desgraçados têm armas pesadas, estão entrincheirados, têm defesa em profundidade
e estão movendo tropas frescas por aqueles vales do República Democrática Popular do Laos, todas as noites, e eu não tenho o pessoal Estamos numa para briga impedi-los. séria aqui, Joe. Comney concordou e prometeu mais ajuda para tomar a colina. Em 15 de maio, a colina 916 foi assegurada, mas a Companhia Bravo, mais uma vez, se viu envolvida em um fogo inimigo muito pesado, o que provocou um pedido de assistência de helicópteros de ataque. Em algum ponto da linha de comunicação com os helicópteros de ataque, a mensagem de onde o inimigo estava localizado se confundiu, e assim, com os Ugoi Cobras surgindo na direção oposta de onde eram esperados, eles erroneamente dispararam foguetes na Companhia Bravo que mataram 2 e feriram 14. No dia seguinte, o 1º Batalhão Regimento 506 realizou ataques de sondagem na colina 937 para identificar fraquezas exploráveis em um avanço conjunto com o 187º e os sul-vietnamitas. Enquanto isso, Honeycutt havia recebido ferimentos de um ataque de granada propulsada por foguete em seu bunker por uma força de assalto norte-vietnamita noturna que permaneceu na área com seus homens. As tropas americanas, durante seu descanso noturno, precisavam lidar com a estratégia dos norte-vietnamitas de lançar granadas morro abaixo em suas posições, implicando em pouco descanso entre os ataques. Com pouco mais acontecendo no vale, o intenso combate logo começou a atrair a atenção de vários correspondentes de guerra que desceram ao morro para falar com os soldados americanos que retornavam de assalto após assalto. Um desses soldados entrevistados foi o sargento James Spears, de 19 anos, que disse ao repórter: "Você já esteve dentro de uma máquina de hambúrguer? Fomos dilacerados por tiros de metralhadora precisos." Como resultado, a colina 937 se tornou imortalizada na consciência americana como a colina do hambúrguer. Em 18 de maio, o 187 Degree sobrevivente e o novo 506 Degree atacaram conjuntamente a colina 937 após intensos bombardeios aéreos e de artilharia. No ataque, o gás lacrimogênio, usado para prejudicar os defensores, foi mal direcionado, afetado pelo vento ou inibindo os integrantes do 187º. No entanto, as companhias Alpha e Delta do 187 Degree fizeram bons progressos, e o cume da colina 937 estava tentadoramente perto, apesar de ainda estarem sob pesado fogo de metralhadora e morteiro das posições inimigas. Honeycutt estava convencido de que finalmente capturaria a colina Hambúrguer após redistribuir a Companhia Carlos para fornecer suporte e até viajou para o local para estar lá no final. Infelizmente para os americanos, o destino planejou diferente. O céu de repente se abriu com uma chuva excepcionalmente pesada, transformando as encostas da colina em lama, limo e barro, que em alguns lugares tinha quase 1 metro de profundidade, tornando-a completamente intransitável. Portanto, Honeycutt não teve escolha a não ser ordenar novamente uma retirada morro abaixo. Há 8 dias, seus homens batalhavam pelo controle do morro 937. E nesse tempo, eles foram massacrados, com a Companhia Delta não tendo mais nenhum oficial restante. Eles ou foram mortos ou evacuados por via médica. Novas tropas foram inseridas no conflito com mais assaltos nos dias subsequentes. No dia 20 de maio, a aeronáutica e artilharia dos Estados Unidos da América bombardearam posições norte-vietnamitas por 2 horas antes de um novo assalto americano. Muitas dessas mesmas posições haviam sido bombardeadas, abandonadas, capturadas, abandonadas na retirada americana e depois reocupadas e reparadas pelos norte-vietnamitas várias vezes nos últimos 10 dias. Atacando firmemente, as tropas dos Estados Unidos da América avançaram significativamente até o meio-dia, atingindo o topo da colina antes de planejar outro assalto ao cume. O 29 Degree Regimento parecia incapaz de suportar mais punições, e seus sobreviventes começaram a se esvair pela selva, na esperança de contornar a massiva força americana mobilizada contra eles ou fazer uma resistência final desafiadora, matando o máximo que pudessem antes do fim. Por volta das 17h, soube-se que a colina Hambúrguer estava assegurada. Pouco mais de 2 semanas depois, em 5 de junho de 1969, por não ter valor estratégico no conflito em curso, foi abandonada. A Guerra do Vietnã tem sido envolta em controvérsia por uma série de razões, mas a batalha pela colina Hambúrguer se destaca quase como uma alegoria para todo o conflito. Embora o raciocínio para a Operação Apache Neve fosse sólido, críticos questionaram o valor de tomar a colina 937 com 11 assaltos consecutivos de infantaria, além de tentar infligir o máximo de baixas possível no lado inimigo.
alguns dos observadores mais cínicos da batalha na época, e desde então, afirmaram que era pouco mais do que um esforço para preservar algum grau de prestígio, dado a impopularidade da guerra e a série de reveses encontrados nos 5 anos anteriores. No entanto, os apoiadores da ação apontam que a batalha pela colina Hamburger demonstrou a eficácia de grandes ações de infantaria e saúdam a batalha como uma grande vitória. Isso demonstrou que os combatentes americanos eram tão tenazes quanto os oponentes que lutavam, e que a rede de apoio que foi estabelecida, particularmente a força de helicópteros de evacuação médica, significava que as fatalidades dos Estados Unidos da América eram pelo menos significativamente menores do que teriam sido se as mesmas circunstâncias ocorressem em guerras anteriores. Contudo, mesmo os que veem a batalha como uma vitória, não podem ignorar que ela adicionou mais 56 nomes ao Muro Memorial dos Veteranos do Vietnã Americano em Distrito de Colômbia, e enquanto as estimativas sobre as baixas vietnamitas do norte variam entre 600 e 1.000 no grande esquema das coisas, isso não importava. Dentro de dias após as tropas dos Estados Unidos da América deixarem a colina Hamburger para trás, o exército do Vietnã do Coreia do Norte se moveu para reocupar e reforçá-la, deixando as famílias daquelas tropas dos Estados Unidos da América mortas para perguntar: valeu a pena? É uma pergunta que parece impossível de responder.